Ficou Beleza, original. Você ligou tranquilo. aí o abafador, né? Deixa eu só melhorar aqui um pouquinho a luz, mas não vai ser importante ver minha cara, o que importa mesmo vai ser ver a apresentação. Vamos lá. Eita, como ele é modesto. Vocês estão conseguindo ver? Sim, cara, estamos sim. Vamos lá, pessoal. Bom, eu acredito que muitos de vocês já, alguns aqui já estão no projeto, outros vão iniciar agora, e é importante que a gente conheça uma das ferramentas de versionamento mais importantes que tem no meio empresarial. Vocês já devem ter tido o primeiro contato com o GitHub, com comandos, Git, enfim. Só que quando a gente está falando de um ramo empresarial, essa vai ser a ferramenta que vocês vão utilizar muito quando vocês estiverem tanto dentro do NDS quanto empresas afora. Vamos conhecer um pouco hoje sobre o GitLab, como que vocês podem se situar dentro dele para trabalhar tranquilamente no projeto e poder ter a melhor performance possível. Primeiramente, quando o Emerson adicionar vocês, é importante que vocês estejam com o e-mail institucional e peçam sempre para ele para adicionar no repositório. O repositório é esse daqui, do intranet. Vamos conhecer um pouco deste repositório. Assim que a gente entra, a gente vai dar de cara com a branch de develop. O que é essa branch? Eu acredito que muitos de vocês já entendem o conceito de branch. Já? Alguém pode me dar aqui um feedback? Sim? Pode falar, Emerson. Isaac, só dando uma reforçada, cara, que você está apresentando aí especificamente o repositório do back-end, beleza? Porque tem a Sim. galera do front-end, né? Inclusive, eu acho que tem duas pessoas aqui do front, a Islane e o Ramon, só para, enfim, como a gente está criando essa documentação, mas que no geral é isso, beleza, galera? A gente Sim. sempre vai estar compartilhando com vocês esse repositório, né, dentro do GitLab. E pode ficar à vontade aí, Zé, que eu acho. Aí, como o Emerson falou, né? Essa estrutura, galera, eu estou aqui mexendo no repositório do back-end, mas essa estrutura ela vai servir tanto para o front quanto para o back. Quando a gente entra aqui, a gente vai dar de cara com a branch de develop, que é a nossa branch de, como o nome já diz, de desenvolvimento. A gente tem muitas ramificações aqui e vou explicar para vocês tudo isso daqui mais com calma. Mas vamos primeiro entender a interface gráfica, o que é que ela pode nos fornecer. Quando você entra aqui, é bem parecido com a do GitHub, tem a questão do repositório, tudo mais, só que aqui a gente tem um ponto importante. Caso vocês estejam vendo aqui no histórico, a gente tem esse botãozinho aqui. O que é esse botãozinho aqui? Esse botão, ele diz respeito às pipelines. As nossas pipelines, basicamente, o que essas pipelines vão fazer? Antes de o teu código poder chegar nessa branch, que é a nossa branch principal, é a branch de develop. Então, por exemplo, como é que vai funcionar? Você terminou de fazer a sua refatoração ou a sua nova feature, você acabou de receber uma task. O fluxo é o seguinte, você vai criar uma nova branch, pode ser por aqui mesmo, ou pode ser dentro da sua IDE. Eu, infelizmente, não vou conseguir mostrar a IDE, porque eu formatei meu PC recentemente, e eu não tive tempo de instalar novamente o Rider. Só que dentro da sua IDE, ou dentro aqui do próprio GitLab, você vai criar a sua nova branch. Aqui, ó, você pode criar aqui em nova branch. A sua branch ela tem que seguir alguns padrões de Git que a gente costuma adotar nos projetos. Por exemplo, se a sua task é algo relacionado a uma coisa que vai ser refatorada no código, algo que já existe, mas vai ser refatorado, você vai usar este prefixo, fix. E aí você vai dar uma barra e o nome da sua task. Tipo, digamos que você foi chamado para resolver bugs
na tela de usuário ou na entidade usuário, falando para o back. Então, você coloca fix barra resolvendo erros de usuário. Usuário. E aí você vai criar a sua nova branch. É muito importante que você desenvolva apenas dentro da sua branch. Você vai desenvolver dentro da sua branch e você vai, assim que você terminar a sua task, você vai fazer isto daqui. Quando você terminar a sua task, vai aparecer essa notificação. Basicamente, quando você subir algum commit e quando você se sentir preparado para falar, ok, eu acabei a task e agora eu estou pronto para subir isso para o código geral, né, que é a nossa branch de develop, que é onde está a nossa versão atual da API. Então, você vai criar um create merge request e, a partir disso, você vai colocar o título. Geralmente, no título, a gente coloca OP, que é o prefixo para Open Project, hashtag, o número do teu card, que vai estar lá, por exemplo, se o teu card for 245, e você vai descrever, resolvendo erros na propriedade nome de usuário, por exemplo. Você vai descrever o que é que você fez e tal, e você vai assinar que foi você que fez. Aqui ele já reconhece. Isso daqui, galera, é muito importante esse passo aqui. Quando vocês forem criar um merge request, para não popular, porque quando você faz uma task, você vai fazendo muitos commits ao longo do tempo. Às vezes, você está lá pelo laboratório, faz, comita para terminar em casa, aí comita em casa para terminar no laboratório. Então, a tua branch vai ficar lotada de commits. Antes de dar um merge request, vocês marquem essa opção, squash commits. O que é que ela faz? Todos os seus commits que você fez vão ser transformados em apenas um commit. Ou seja, não vai popular o histórico de commits que são desnecessários e vai gerar vai gerar uma performance muito melhor. A partir desse momento, você está apto para criar o seu merge request. Ele está carregando aqui. E aí, ó, aqui não vai aparecer porque eu não alterei nada, né? Eu não alterei nada no código, mas eu vou pegar um dos merge requests dos nossos colegas de exemplo. Por exemplo, esse daqui é do Matheus ou é do Samuel? Deixa eu ver. É do Matheus e o Samuel está como reviewer. Então, o que é que vai acontecer aqui? Essa é a tela que vai aparecer quando você criar o seu merge request. Ó, perceba aquilo que eu falei sobre o squash, por que é importante? Aqui, ó, foram 11 changes, aí 11 commits. Se a gente subisse sem o squash, esses 11 commits iriam direto para dev, o que não é tão agradável quanto apenas um i. É questão de detalhe. E aí, o que é que vai acontecer? Quando você terminar, você vai abrir o seu PR, que é essa parte aqui, e aí a gente vai se deparar com, primeiro, isso daqui. Pipeline passou com warnings. Vamos entender o que é isso daqui. Aqui, vocês vão conseguir ver o status da pipeline. A pipeline é basicamente uma etapa antes de entrar na dev, que ela então vocês não precisam se preocupar, porque ela é gerada automaticamente, que ela vai verificar todo o teu código. Essa daqui é a de qualidade de código, que a gente usa o Sonar Cube. Ela vai verificar o quanto que o teu código está sendo está com coverage. O que é esse coverage? O quanto do seu código que está passando em testes e está sendo aprovado, por exemplo. Então, cada condição, cada rota de desvio no teu código, seja um if, seja qualquer condição do teu código precisa ser testada com o que a gente chama de testes unitários. Essa pipeline, ela vai basicamente verificar o quanto que o teu código está apto para entrar. E aí,
a gente tem um limite que, se eu não me engano, hoje é 75% de coverage, isso na aplicação inteira, ou seja, sempre que você for fazer alguma modificação que seja, alguma feature nova, você tem que fazer os testes unitários, porque se você deixar de fazer, não vai cair só do teu lado, vai cair no lado de todo mundo. E se o Sonar estiver funcionando corretamente, absolutamente ninguém vai conseguir comitar dentro da dev. Ou seja, é uma responsabilidade sua que afeta todos. É por isso que é importante essa pipeline, porque ela permite filtrar o código que pode ser levado para a versão ou não. Porque, digamos, os clientes já estão usando a versão do sistema e aí sobem uma versão que não foi verificada nenhuma pipeline. Não teve nenhuma verificação de qualidade daquilo. Pode quebrar o sistema e aí vai dar um prejuízo enorme, talvez tenha que dropar o banco. Então, assim, é importante que tenha esse alinhamento. E aqui ele vai verificar justamente isso. E vocês podem ficar tranquilos que se não tiver apto, vocês não vão conseguir dar merge. De jeito nenhum. Aí, para puxar aqui o exemplo, por exemplo, aqui, ó, ele aparece essa tela. O merge aqui foi bloqueado por conta desse fator. A branch que você está tentando levar para dev está 101 commits atrás da branch de alvo. E isso é algo que pode afetar muito. Porque, por exemplo, se um cara tiver mexido no mesmo arquivo que tu mexeu e tu não resolver esses conflitos, vai subir novamente algo. Se não tivesse essa verificação, iria subir uma versão quebrada, uma versão inutilizável. Então, assim, é importante estar de olho a essas mensagens, é muito importante, e você verificar o que está errado e você conseguir resolver. Aqui mesmo, dentro do GitLab, você consegue resolver conflitos de rebase. Só que se não tiver com arquivos conflitando entre si. Isso daí você vai precisar resolver dentro do seu próprio ambiente de desenvolvimento com o comando git rebase develop, que sempre vai ser assim, git rebase e a branch que tu quer fazer o rebase, que é a develop, que é a nossa branch principal. E aí, ou seja, você não vai conseguir mergear com a dev se você tiver com conflitos. Outra coisa importante, code review. O que é o code review? Antes de você... porque quando o merge está apto, aqui, ó, deixa eu tentar pegar um. Por exemplo, esse daqui do Orleans. Vamos ver se ele está apto. Pronto. Quando o merge está apto, você consegue já clicar aqui em mergear e já ir direto para a develop. Só que o que é que acontece? Isso não tem garantia nenhuma que seu código esteja bom. Apenas significa que, ó, passou na pipeline, ou seja, tá com os testes unitários ok, os testes estão passando, só que pode ter algum problema, por exemplo, ó, aqui tem 70 changes, mexeu em 70 coisas. Alguma coisa, principalmente em migration, pode dar problema. Por isso, a gente, além dessa pipeline, tem uma camada a mais, que é uma camada mais manual e depende de um contato humano, que é o code review. Quando você cria o seu PR, você vai poder atribuir aqui uma pessoa para fazer o seu code review. No caso, o Orleôncio atribuiu o Josué. O que o Josué vai fazer? O Josué vai ver as changes que o Orleôncio fez, ele vai verificar aqui os arquivos que o Orleôncio mexeu, o que foi que ele mexeu, e se ele achar algo errado, por exemplo, digamos que tenha um erro aqui, o que é que o Josué vai fazer? Ele vai abrir um comentário e vai falar: seria interessante usar tal forma, por exemplo. E aí ele vai começar a review ou ele pode adicionar direto o comentário e ele vai pontuando, ele vai lendo e pontuando. E aí o Orleôncio, ele vai poder ter
Cadê? É porque eu não fechei a review. O Orleôncio, ele vai poder ver aqui, ó, o comentário que eu fiz. E ele só... esse daqui não tem nada que impeça, mas é interessante, o padrão, que você só dê o merge, que você só esteja apto para dar o merge depois que você resolva tudo isso. Para você Isaac, ensinar... a pessoa que vai fazer essa revisão acabou de entrar aqui na reunião, que é a doutora Amanda. Estava atribuída ao Josué, mas o Josué já saiu, cara. Aí ontem na reunião a gente atribuiu a ela. Perfeito. É interessante, já aprende, né, a como fazer a revisão. E aí o que é que acontece? Você pode questionar ou falar direto pelo WhatsApp, enfim, ou você pode resolver e pronto. A partir desse momento, você já vai estar apto para mergear. Se a pipeline passou e se não tem nenhum comentário pendente do code review. E aí, depois que isso acontecer, a gente volta aqui para develop. Por exemplo, o Murilo, ele mergeou recentemente. E aí, ó, a gente consegue ver aqui o status da pipeline. Aí, esse é um ponto muito importante aqui, ó. Esse deploy significa que ele subiu para o servidor. Significa que ele conseguiu, estava tudo ok, e ele já está na versão que está na web, que já está com o domínio, já está com tudo. E aqui você pode verificar o log, né, para você saber se deu algo errado, o que foi que deu errado. Nesse caso, deu tudo certo. Mas a gente pode ver aqui no histórico que alguns não conseguem subir, e eu peço que vocês fiquem atentos a isso, porque quando tem um X, deixa eu ver se eu encontro um. Pronto, aqui, ó. Quando tem um X, significa que ele não subiu para a versão, ó. Só que ele está na nossa branch, na local. Então é muito interessante que você verifique se não tem nada quebrado quando isso acontece, e você já sobe direto mais uma branch corrigindo isso. Basicamente, esse é o nosso fluxo. Alguém tem alguma dúvida? Várias. Pode perguntar. Deixar aí primeiro com os devs, depois eu venho com as minhas perguntas. Rochei, Ramon. Ei, Isaac, tu falou sobre comentar lá no código, né? Ou então mandar mensagem. Eu posso, no meu computador, trocar a minha branch pela branch que eu estou fazendo o review para poder ver se está funcionando na minha máquina? Pode sim, pode sim. Tudo isso dentro da ambiente de desenvolvimento, dentro da sua ideia, né, do seu ambiente de desenvolvimento, você pode navegar em todas as branches que estiverem disponíveis. Então, é interessante sim que você teste. Claro, é dever isso testar a aplicação e tal, é dever do dev que fez o código. Só que se você quiser fazer um review mais elaborado, você não só pode, você pode sim, quer dizer, não é seu dever. O seu dever é realmente revisar o código a nível de escrita. Mas pode sim, Ramon. Vai, equipe, cuida. A vocês que nunca fizeram, arrocha, Ramon. Pode falar, Ramon. É porque tu tinha comentado sobre os conflitos nos arquivos, né? É uma coisa que é assim, completamente, qualquer pessoa pode mexer em qualquer arquivo a qualquer momento, e eu sempre vou ter que me preocupar em trazer da nuvem para minha máquina o que mexeram, e aí se der errado lá na hora eu vou ter que consertar e tudo mais. O que acontece é, justamente como o repositório é aberto para todas as pessoas que estão trabalhando no projeto, nada impede de, por exemplo, tu mexeu numa coisa e a task da pessoa, às vezes não tinha nada a ver, apenas ela quis mexer, também algo que não é muito aconselhado, as pessoas fazerem isso, né? Mexer ali naquele mesmo arquivo e aí vai dar conflito. Isso não significa que, por exemplo, tipo, o teu e o da pessoa ou da pessoa vão estar errados, mas que como vocês dois vão estar adicionando mudanças a um mesmo arquivo, vai dar conflito porque o Git ele não vai saber qual ele vai mandar. E aí o que é que tu vai fazer? A IDE ela oferece um painel
que mostra a tua mudança, a da pessoa e a que está... Mostra assim, são três estruturas. A tua mudança, a da pessoa e a que está atualmente. E aí o que é que você vai fazer? Se por algum motivo caiu em você, ou seja, a pessoa fez o merge antes, você vai ter que colocar as suas partes dentro daquele arquivo. No caso, tu não precisa escrever de novo, o Git só vai aparecer uma setinha, e se for o caso de clicar lá, você arrasta essa setinha, no caso, só clica nela, e a mudança já vai. E aí você vai fazer isso para todos os arquivos que derem conflitos. Que isso não aconteça. É por isso que é importante vocês sempre darem, sempre que todo dia vai ter gente mergeando na dev, porque são muitas tasks, então é muito importante que vocês sempre estejam dando git pull e fazendo rebase do repositório de vocês. Nunca deixem o repositório acumular, a branch de vocês acumular uma quantidade absurda de diferença para a dev, porque isso chega a um período que fica muito difícil de resolver o tanto de conflito que pode dar. O rebase é só no terminal mesmo ou tem interface? Não. Eu aconselho que seja feito pelo terminal, porque a gente já teve muitos incidentes de rebase feito pela IDE que geraram em, tipo, cada vez que o cara comitava uma vez, crescia de forma exponencial. E nisso, quando o cara foi mergear para a dev, ele tinha mexido, tipo assim, em poucas coisas comparado à quantidade de commits que estava aparente. Quando ele foi mergear, ele estava com 40 mil commits. Ou seja, acontece às vezes de você não ter muito controle se você fizer pela interface. Eu prefiro que seja feito pelo terminal, justamente por conta que esse tipo de erro dificilmente ocorre. E não é culpa do desenvolvedor. Realmente, às vezes, é culpa de algo mal configurado na interface, ou às vezes a pessoa não tem a prática, sabe? De mexer. Então, é algo que deve se tomar cuidado. Show, muito obrigado, Isaac. E aí, equipe? Pois, cara, eu vou lhe usar um pouquinho mais aí, Isaac, com todo o seu conhecimento, né? Reforça um pouco mais para a gente, porque, por exemplo, a gente tem vários merge request antigos, vários MRs antigos. Pronto, vamos lá. Muitas vezes acontece, pelo menos no meu caso, muitas vezes aconteceu, por exemplo, o desenvolvedor abriu depois um merge request novo, porque, tipo, às vezes justamente esses problemas de rebase, às vezes é mais fácil tu começar outra branch do zero do que resolver esses conflitos. Então, acaba que vai acumulando alguns merge requests, como a gente pode ver aqui, ó. Aqui a gente tem 19 merge requests. E aí, alguns são... Não tá apresentando pra gente não, viu, Isaac? Beleza, deixa eu apresentar aqui. Aí eu já faço outra pergunta, Isaac. Então, o que fazer com esses antigos? A gente pode simplesmente excluir? Pode. Você pode simplesmente fechar eles. Por exemplo, esse daqui, de 7 meses atrás, que era do Ivan. Você percebe aqui, ó, que ele não vai ser mais... Inclusive, ele já está muito desatualizado, ele não vai ser mais feito. O que tu pode fazer é dar um close nele. Você fecha ele. Pronto. Aí agora ele não aparece mais. Isso, aí, assim, por padrão, sendo muito antigo, a gente já pode considerar, sei lá, de 2 meses, 1 mês atrás, significa que não são mais válidos, né, cara? Isso. E às vezes acontece também de o cara esquecer de fazer o review. É algo que não é intencional, mas que muitas vezes acontece. E aí acaba que o rebase fica, o MR fica, o merge request, né, fica no limbo. Mas a gente consegue ver, ó, aqui todos os que já foram mergeados, e é uma quantidade muito grande comparada ao resto. Só que tem 18 que estão abertos aqui e alguns de tipo 4 meses atrás, 3 meses atrás. Os fechados seriam justamente aqueles que não foram mergeados, não é isso? Exatamente. Os fechados são aqueles que por algum motivo não vai entrar para
para dev. Isaac, e assim, cara, quando você está fazendo um code review e você vai sugerir várias alterações, várias refatorações, qual a melhor forma para a gente repassar para o autor do código, né? Isso de acordo com o seu conhecimento lógico. Seria aos poucos, assim, cara, eu estou passando 10 refatorações. Eu percebo que vocês, por padrão, vocês jogam um pacotão completo ali, né? Primeiro conclui o code review todo, mas pela sua vivência, seria melhor ou mais confuso ficar repassando aos poucos? Pronto, o que acontece? Tirando de exemplo, por exemplo, da primeira vez que eu cheguei, da minha primeira task, no caso, que eu ainda era muito iniciante e tal, e aí o Ivanov, na primeira leva, o Ivanov lançou 60 comentários. E aí, ok, a gente foi lá e a gente resolveu e tal. Na segunda leva, veio 30 comentários. Na terceira leva, veio 20 comentários. Aí na última leva veio 10, aí depois veio mais de nenhum. Então, o que é que acontece? É muito mais interessante que o reviewer já veja logo tudo que ele está vendo de defeito, porque, por exemplo, vai que o cara resolva, mas quebra em outro canto. Ou resolveu isso, esqueceu de resolver isso. E aí, querendo ou não, vai acumulando, e isso pode demorar mais ainda para subir. E o que é que acontece? Os comentários geralmente são coisas poucas que tem que fazer. Realmente, o Ivanov é porque o Ivanov ele era muito perfeccionista, inclusive eu admiro muito ele por isso. Eu aprendi muita coisa com ele. E, assim, geralmente volta poucos comentários, dependendo do nível do código, né? Volta poucos comentários. E são refatorações, por exemplo, de mudar uma linha, ajeitar isso daqui e tal, entende? Então é melhor que realmente ele já veja logo tudo de primeira, porque pode ser que o erro está aqui agora, aí depois que o cara resolveu, o erro persiste, mesmo o cara tendo mudado, então acaba que vai acumulando comentários. E aí eu acho melhor a gente começar com bastante comentário e ir diminuindo. Show, meu bom amigo. Cara, como é que os devs são sinalizados sobre as refatorações sugeridas? Assim, em algum momento a gente falou aqui de WhatsApp e tal, mas o próprio Git, ele manda alguma notificação. Tu pode mostrar aí, tu tá mostrando na tela do Meet agora. Sim. Sempre que você faz um comentário, todos os comentários que você faz chega para outra pessoa no e-mail dela. Então, eu não vou conseguir... deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Eu acho que não tem algum teu mesmo aí? Algum MR? De repente dá para tu fazer um comentário. Vou fazendo esse daqui. Mas eu não sei se ele vai notificar se eu mesmo fizer. Deixa eu só entrar aqui no meu e-mail institucional. Só uma pausa para eu entrar aqui no e-mail institucional para mostrar para vocês. Vai nem mostrar a senha, cara? Eita, mancha, aí me complica. Aproveitar enquanto tu tá fazendo esse processo aí, Isaac. Cara, existe assim um ideal para quantidade de commits, né? Para fins de organização. Porque eu já assisti vídeos em que o pessoal fala, rapaz, o ideal era um commit para cada arquivo alterado. Mas será que seria tudo isso? Agora há pouco mesmo tu estava mostrando aí uma branch que tinha sido alterado 70 arquivos, né? Então, como é que tu enxerga essa organização referente a commits? É muito relativo? Assim, em questão de organização, se a gente estivesse falando realmente uma aplicação que ela quer mapear exatamente em qual parte está aquele erro, porque, por exemplo, em aplicações muito grandes, se você fizer alterações em muitos arquivos em um commit só, por exemplo, tu mexeu em, sei lá, como eu já vi muitas vezes, tu fez 300 changes em um arquivo só, se isso der algum problema, é muito mais difícil você mapear
aonde é que está aquele erro, do que se você fizer um commit por arquivo. Só que assim, isso a gente está falando de aplicações realmente muito grandes. Por exemplo, no exemplo da Amazon, que funciona com microserviços. A Amazon, para tu ter noção, só a parte, por exemplo, de search dela já é uma aplicação diferente. Já não é a mesma aplicação. É como se a gente tivesse um intranet só para pesquisar, um intranet só para ver o arquivo, para ver os produtos e tal. Aí, justamente, para o nosso caso, é um pouco exagerado e é melhor em aplicações maiores, tipo assim, de nível assim, aplicações que têm muitas funcionalidades em um nível assim gigantesco. Nesses casos, até o front-end ele é separado numa espécie de microserviços. Ele é tipo, cada componente é um front-end diferente. Então, nesses casos, né? Só que aí a gente já realmente está falando de casos muito mais extremos. É interessante que a gente não tenha muitas mudanças em um só commit, justamente porque dificulta a gente ter esse histórico de commits, o que foi que aconteceu ali, que pode ter dado erro. Só que o que o Ivan já reclamou comigo, porque eu gostava de... Alterei uma coisa importante, eu subia um commit. Justamente para ter essa árvorezinha de commits. Só que ele prefere, na época, ele preferia que a gente fizesse menos commits para justamente não poluir o histórico também. Agora, quando a gente tem um cara específico para analisar esses commits, por exemplo, sei lá, um DevOps, para a gente dar uma olhada no que pode ter dado errado, aí sim esse cenário de um commit por arquivo seja interessante, e numa aplicação num nível muito maior que o intranet. Mas a gente comitando assim, tipo, terminei o expediente aqui no laboratório, eu comito, chego em casa, termino e comito para já mexer no outro dia, é o ideal. A gente consegue mapear também de uma maneira interessante. Show, parceiro. Você pode continuar aí mostrando sobre a notificação? E Pronto. é que notificou, a hora você não notificou. Notificou. Chega... Não, aqui é a outra notificação, mas eu acho que eu ainda tenho algum do intranet, deixa eu ver. Não é aqui. É porque faz tempo que não chega nada do intranet, mas Você deixa eu foi procurar. tentar de sair, né, cara? Tá ali, eu vi a API intranet. Aonde? Eu tinha. Não, mas é Breno Juliano. Tinha ali, API Aqui, ó. intranet. Esse é um exemplo. Fit. Cadê? Não é esse. Esse aqui é só quando você mergia. Deixa eu ver se tem algum. É mais antigo. Mas ele manda várias notificações, né, cara? Aí, ó, sobre falha, mesh e tal. Se o teu negócio falhar, ele manda. Uhum. Show. Galera, assim, pelo que eu entendo, né, existem 3 níveis de revisão, né, de revisão de código. É um nível mais leve, que eu acho que não sei se é o mais padrão adotado dentro do NDS, e você só faz a leitura no GitLab, como o Isaac falou há pouco tempo. Aí eu acho, Isaac, que essa questão a obrigatoriedade no code review é muito relativo, porque depende do que foi combinado ali, qual é o acordo, né, dentro do projeto, Sim. dentro da equipe. A gente pode ficar só a nível de leitura de GitLab. Eu diria que eu, por exemplo, né, não tenho muito conhecimento técnico, eu só conseguiria ficar nesse nível. Mas para vocês que já manjam sobre o código e que, se vocês quiserem se certificar ainda mais, inclusive o Samuel falou agora há pouco, né, na outra reunião, cara, eu gosto de baixar a build e rodar localmente, que é para confirmar que compila e sobe sem erro.
Então, isso daí é uma outra opção, é um a mais no code review de vocês, além de vocês já terem visualizado ali conforme o Isaac comentou e mostrou agora há pouco, né? E tem também um nível de revisão que é o Ultra Blaster Mega, que seria o completão, né? Que você roda, testa fluxo, aí eu acho que já está até mais, como o Isaac falou agora há pouco também, um nível DevOps, um QA, né, envolvido aí nesse processo. Todos vocês já sabem dos pré-requisitos, né, que é necessário para poder fazer esse code review, até porque vocês também desenvolvem, vocês nunca serão só reviewers, né, vocês são principalmente devs e, por conseguinte, revisores. Não estranhem, mas no mercado de trabalho nem todas as empresas adotam esse processo. Lá no BNB, por exemplo, eles não adotam, né? Eles têm um cenário muito específico onde a maioria das equipes só existe um profissional que domina aquela stack. Então, por exemplo, cara, a gente tem um profissional desenvolvedor .NET, um outro profissional desenvolvedor Java, né? Mas que no geral, principalmente se vocês forem trabalhar a nível de revisão intermediário, né, ali a build, vocês tendo que baixar o código e rodando, vocês têm que ter tudo isso configurado. E eu também falo isso, cara, porque em alguns momentos a gente já trouxe para dentro do NDS a possibilidade, e isso é principalmente a galera do front-end, a possibilidade do pessoal do front ter também configurado as ferramentas, né, enfim, os pré-requisitos do back-end. Por quê? Porque justamente quando vocês fossem rodar essas informações, agora há pouco, para quem estava na reunião aí do pessoal do back-end, né, quando vocês fossem rodar novamente ali, de repente, as migrations e tudo mais, para estar atualizando as informações de acordo com a main, vocês não estariam reféns dos nossos servidores, né? Vocês poderiam estar consumindo tudo localmente, na máquina de vocês do NDS. A gente já fez alguns testes e aparentemente o computador falta explodir, né? Quando a gente faz isso lá, mas roda. Então era algo que de repente vocês poderiam tentar, né? Ainda tem alguém aqui do front? Tem, o Ramon e a Slime. Isaac, você pode mostrar para o pessoal como é que eles fazem para baixar o código? Eu não sei se tu consegue também já rodar localmente aí. Eu não vou conseguir rodar o código porque eu formatei o PC e tal, mas eu consigo sim mostrar aqui para eles como que vocês podem fazer para obter o acesso ao código. Vamos lá, vamos apresentar a tela de novo. Se esse cara não fosse desenvolvedor, ele seria professor, né, galera? Por que não os dois, né? Quem sabe. Vamos lá. Quando vocês estiverem aqui no repositório, inclusive eu nem mostrei para o pessoal do front, o repositório deles, vocês vêm aqui, ó, ainda, cadê? Seguindo o intranet. Espera, deixa eu ir para a parte padrão em projetos, vocês vêm em intranet. Eu acho que eu não tenho acesso, né, Emerson, ao do front-end. Pode ser, cara, mas clica aí, ó. Tá aí, ó, o UX. Tá aqui, ó. Sim. UX é o de vocês. E aí eu vou pegar eles como exemplo agora. Vocês vão vir aqui em Code e vai ter duas opções. HTTPS e SSH. O que eu recomendo para vocês? Sempre, se possível, configurem o SSH no PC de vocês. Eu não tenho os comandos, você tem que rodar alguns comandos no terminal, e eu não tenho eles de cabeça, porque é basicamente um passo a passo que você tem que fazer, de uma codificação e tal. Só que eu posso, depois daqui, né, juntar esses comandos passo a passo para poder mandar lá no grupo para vocês fazerem a configuração. Pode fazer pelo HTTPS? Pode, só que não é seguro. Por que não é seguro? Pelo HTTPS, se você não tiver um token que tem
prazo curto, qualquer pessoa vai poder clonar. Caso a pessoa consiga ter acesso ao seu GitHub, qualquer pessoa vai conseguir clonar ao teu GitLab, no caso, qualquer pessoa vai conseguir clonar o teu repositório e dar merge dentro do projeto. Então, existem casos de empresas que não gostam que o funcionário use o HTTPS. Então, é interessante que vocês aprendam a usar o SSH. O SSH ele é mais difícil porque cada PC que você vai ter que rodar o código, você vai ter que configurar a chave SSH para ele. E aí, para você ter acesso a isso, esses dois, você, como é um projeto privado, você precisa vir aqui. Caso você faça pelo HTTP, vai ser mais fácil aqui para eu mostrar, você vai adicionar um novo token, vai adicionar qualquer nome, por exemplo, NDS Backend. Uma descrição qualquer, coloca aqui, Emerson Show. E aí vocês vão definir a data de expiração desse... Cara, não minta não. Eu tô falando a verdade. Aí vocês vão definir aqui a data de expiração do token de vocês. Interessante que vocês só usem isso, tipo assim, em caso de muita emergência, então expira já no outro dia. E vocês vão selecionar todas essas opções. Infelizmente tem que ser no manual mesmo. Vocês selecionam todas essas opções. E aí vocês vão criar um token. Pronto. Na hora que vocês forem dar git clone no repositório de vocês, deixa eu mostrar aqui, ó, como é que isso vai funcionar. Eu posso... É porque eu não tenho a chave SSH configurada aqui para o intranet, mas eu vou mostrar o caso do HTTPS e aí eu mando para vocês os comandos que vocês vão precisar rodar. Vamos lá. Agora que eu tenho uma chave SSH, é importante que eu tenha ela guardada em algum lugar. Aí eu venho aqui, ó, copio esse HTTPS, abro o terminal. Importante que vocês usem, saibam usar o terminal nesses casos. Git clone e vão copiar a URL. Dá um enter, ele vai pedir o usuário de vocês do GitLab. Isaac Duarte, o meu. E aí a gente tem que ir lá no token. No SSH, isso daqui você não vai precisar fazer isso, porque ele já vai reconhecer seu PC automaticamente. Então é mais seguro e mais fácil quando você estiver usando o código. Tu vai ter que vir aqui. Tu não consegue ver ele depois que tu criou. Então tu tem que dar um revoke. Cadê? Revoke não. Tu tem que adicionar um novo token. Então, ele é muito trabalhoso você usar o SSH. É também trabalhoso configurar colocar aqui o nome aleatório. Configurar o SSH é um pouco trabalhoso só no início, porque você vai ter que mexer com o terminal, para quem não está acostumado. Mas os benefícios são muito maiores. E aí você coloca de novo as coisas, cria o token, aí ele vai aparecer temporariamente para você, você copia ele, aí você abre o terminal de novo e essa password é o token. Você cola, aí ele vai clonar o repositório para você e pronto. Você já tem acesso ao repositório, já pode mexer o que você tiver de mexer. Já no SSH, quando você configurar a tua chave, a única coisa que você vai bastar fazer é isso daqui. Cadê? É porque eu tô aqui no profile, né? Mas você vai vir no repositório, code, aí clone com SSH, vocês só dão um git clone e copiam a URL e deu erro aqui porque vai dar erro aqui deu erro porque eu acabei de clonar, né, com HTTPS, mas o erro que vai dar é que eu não tenho a chave SSH configurada para o GitLab. Então, de qualquer forma, seria muito mais fácil, porque você só bastaria rodar esse comando e ele já daria o repositório para você, sem você precisar fazer a autenticação. E ele é muito mais seguro, inclusive muito requisitado em empresas, que vocês use o SSH e não o HTTPS.
Alguma dúvida, pessoal? Claro, tem mais dúvidas. Pode Não, falar. na verdade, Zé, eu acho que a gente já está trazendo um ótimo conteúdo aqui para o pessoal, né? Code review na teoria e o próprio GitLab, pelo menos a nível do que a gente está usando. Fora isso que o Isaac acabou de falar, que é altamente complexo, né? Mas no geral, cara, assim, pelo menos a nível de code review é simples. Lógico que tem um pouquinho dessa complexidade aí, se for para baixar o código e tudo mais, para você poder rodar localmente, fazer um teste mais aprofundado, né? Uma revisão de código que não seja só os textos em si. Eu acho importante conversar com outros devs também, a galera do front-end, porque aqui a gente falando de code review, galera, aí não estamos falando especificamente de tributos, né? Code review é code review para front, é code review para back. A forma que o Isaac faz pode ser a forma adotada tanto front quanto back, né? A gente está falando ali de um mesmo recurso de uma aplicação que é o GitLab, beleza? Aí eu vou jogar no grupo, cara, no grupo do WhatsApp, um passo a passo dessa revisão que eu chamei de revisão leve, né? Que seria a revisão somente no GitLab, ali, revisar o código. Com a ajuda de uma IAzinha, a gente também, eu vou enviar para lá um modelo de comentário para os MRs, né? Se for o caso, se ajudar vocês, porque no geral, cara, assim, a gente não precisa de nenhuma firula muito grande, não, né? A gente só precisa estar sinalizando ali para a pessoa. Ah, cara, assim, de acordo com os conhecimentos que eu tenho hoje, eu acho que você poderia melhorar isso daqui. Aí traz um exemplo para a pessoa. Se fosse eu teria feito desse jeito aqui. Tu não acha que fica melhor? É uma conversa, né? Não é ninguém mandando, tipo, eu tenho mais conhecimento que o Isaac, então, o que eu disser que ele tem que fazer é o que ele vai fazer. Na maioria das vezes é a nossa percepção, né? Cara, se o Ivan, é porque vocês não tiveram oportunidade de interagir com ele, não foi no momento em que ele estava aqui, mas esse Ivan, ele é uma peça rara aí, um brother que foi voluntário durante um bom tempo no projeto e ele já é um dev assim de mercado, né? Então ele estava mesmo assim muito com o intuito de nos ajudar. Ele é um ex-aluno do IF, um cabo muito bom, ele já é um sênior, né? Então, por aí vocês tiram o nível de conhecimento que ele nos trouxe, o que ele provocava, né, o que ele sugeria, e, consequentemente, com isso, os colegas aí, os desenvolvedores, eles iam aprendendo. Aí, assim, para essa questão de revisão, eu sugeria um plano B, né, para quando a API cair, que a gente espera que nunca caia, mas isso não é uma garantia. Então, principalmente a galera, vocês poderiam ter o front e o back configurado no computador, é algo que a gente poderia validar. E por último, cara, assim, é invocado, a gente não conversa muito sobre isso, né? Até porque não existe um profissional, ou melhor, não que eu conheça, uma pessoa que atue só com revisão de código, né? Um reviewer profissional. Mas, para vocês terem noção, cara, como isso é importante e muitas empresas tá enraizado na cultura delas, o Google ele tem um manualzinho, um book, em que ele indica, né, assim, as boas práticas do code review. Ele traz tópicos sobre a forma que os devs deveriam tratar o code review. Eu acho que é outras informações interessantes que a gente pode trazer, talvez até a nível de curiosidade, né? Ou se a galera quiser usar como checklist lá no grupo do WhatsApp também, beleza? E aí, moçada? Dúvidas, sugestões? Muita informação para vocês nessa noite, 2 reuniões seguidas. Mas que bom, né, cara, que a gente tem a ajuda aí desses monstros consagrados, ex-NDSers, que podem estar nos auxiliando, nos trazendo conhecimento. Mais um conhecimento que a gente documenta aqui, que
que vai ficar no nosso hall de vídeos lá no canal do YouTube. Daqui a pouco eu tô subindo e compartilhando aí no canal, beleza? Ou no canal, não, no nosso grupo. E aí, mestre Isaac? Quer encerrar com algumas palavras? Primeiro, eu desejo muito boa sorte e um futuro brilhante pela frente. E aqui tem uma galera muito boa, justamente o pessoal que está começando agora, esses são os que realmente mais surpreendem. O NDS ele traz uma estrutura muito boa para você aprender, porque como o Emerson próprio citou, né, o nosso amigo Ivan, ele criou uma estrutura de projeto com o que é usado na atualidade. A gente tem um pseudo microserviços, né? Não chega a ser um microserviço de fato, mas uma estrutura muito parecida com microserviços. A gente tem linguagens, frameworks que são atuais, como, por exemplo, o próprio Angular para o front-end muito requisitado. .NET também é um que vem crescendo muito, assim, junto com o Java. É algo que está muito em alta. Então, assim, é uma bagagem de conhecimento que, para você chegar do zero e se desenvolver lá dentro, é como poucas oportunidades. O NDS eu gosto de pensar realmente como uma incubadora. É algo que a gente, até no início, o pessoal passado, né, do NDS, a gente brincava muito, dizendo que o NDS era uma mãe. Porque justamente, tu começa lá, você não precisa saber nada de programação, você só precisa ter a vontade de aprender. E a partir daí a gente forma devs assim, que são muito requisitados. A gente tem muitos exemplos de pessoas que trabalharam no NDS e hoje trabalham em grandes empresas. O próprio Emerson tem o prazer de ver algumas das pessoas que trabalham no NDS trabalhando lá no BNB, por exemplo. Então, assim, é uma oportunidade como poucas. Então, que vocês consigam se esforçar, não só pelo projeto, mas principalmente pela carreira de vocês, porque a stack que a gente tem lá, para o ambiente de tecnologia hoje, é muito atualizada e é um código que é muito organizado. Todas as pessoas que eu conversei, que já foram do NDS, nem que for por um tempinho, disseram o quanto que o código é organizado. E não é em todo canto que você vai trabalhar com um código assim. E você começar trabalhando com um código dessa forma, vai te dar uma base muito boa. Então, boa sorte a vocês e que venham muitas coisas boas pela frente. Valeu, grande mestre. Muito obrigado aí, cara, pelo seu tempo, né, pelo compartilhamento de informações. E aí, equipe? Vocês querem trazer alguma dúvida ou observação? Se não, gente. Opa, não. Do tutorial do Isaac de como. O Isaac não, o Nicolas. Do aguardo do tutorial do Nicolas de como cuidar dos tokens, de onde verificar como que tá o estado deles, né? O Ian disse no chat que tá para expirar em 2050. Quando eu fiz hoje de tarde com o Diego, que o Emerson me colocou na internet, né? Eu não me lembro de ter marcado todas essas checkboxes aí. Aí eu queria verificar tudo direitinho. Certo, Ramon. Primeiro, como cuidar dos tokens, né? Aonde você guardar esses tokens e tal. É justamente tipo, por isso que eu falei sobre a gente usar realmente o SSH, porque você não vai precisar guardar nenhum token. Porque, por exemplo, geralmente a gente guarda o token naquele grupo que a gente tem só com a gente no WhatsApp, ou naquele grupo que a gente tem só com a gente no Discord, porque realmente você só vai poder ver o token uma vez. Você pode guardar ele em algum lugar, só que independente do lugar que você guarde, inclusive tem ferramentas só para você guardar chaves privadas. Só que não é tão indicado quanto o SSH, porque o SSH ele traz tanto segurança de que você só vai conseguir você upar, né, naquele repositório, como também te tira essa preocupação de guardar algum token. Então, o que eu recomendaria para você, Ramon, claro, de primeiro tá tudo bem usar o access token do próprio HTTPS,
mas quando, tipo, tu tiver já cansado de tanto colocar o token, é ideal que você configure o SSH do seu PC. Tem muitos tutoriais no YouTube, só que eu posso passar diretamente já o passo a passo da lista de comandos para vocês. Vocês só vão precisar executar no terminal, e aí o terminal vai te retornar uma chave enorme, e aí vocês só vão precisar colocar essa chave no GitLab e pronto. Tá feito, vocês não vão mais precisar se preocupar com token nenhum. Pronto, foi isso aí que eu fiz com o Diego. A gente fez pelo terminal, foi o SSH Keygen. Aí fez o arquivo no computador, eu copiei e colei lá. Mas eu só não lembro de ter marcado nenhum checkbox que eu tinha falado lá. Ah, não, não, não. Quando a gente está falando do SSH, você não precisa. Isso é só realmente quando a gente está falando do HTTPS. Não precisa marcar nenhum do checkbox. Pode ficar tranquilo. Tá, beleza, então eu só confundi mesmo. Obrigado, viu? Valeu, valeu. Pois é isso, né, galera? Então, agradeço aí pela presença e companhia de todos. Fiquem todos bem e até o próximo contato. Obrigado aí, Vite. Valeu, Isaac.